Boa tarde, meu povo. Boa tarde, você que acompanha aqui a nossa programação, que estava assistindo o terço, acompanhando, rezando conosco no Terço da Misericórdia. Sejam muito bem-vindos todos vocês, que Deus os abençoe. Estamos aqui nesta tarde, começando nosso podcast Metanoia, e hoje para falar do amor apaixonado de Jesus por nós. Tem coisa melhor nesse mundo do que descobrir esse amor apaixonado de Cristo por nós? E com certeza nós vamos aí bater um papo sobre isso, dar os nossos testemunhos, deixar Deus falar o nosso coração também e já te convidar para participar conosco. Estamos aqui, Padre Douglas, Padre Jadilson, sua bênção. Deus abençoe. Deus abençoe. Daqui a pouco o Padre Jadilson se apresenta aqui pra gente também no nosso podcast, pra gente conhecer um pouquinho mais ele. Mas eu já quero te convidar para chamar o pessoal aí, seus amigos, vizinhos, o pessoal que tá na cozinha, quem não tá, família. Chama todo mundo para continuar aqui com a gente na nossa programação e fazer parte aqui com a gente. Quero que você envie suas perguntas, seu testemunho, seu oi, da onde você é, para partilhar aí com a gente nessa tarde, tá bom? Vamos começar, roda a nossa vinheta. Aê, meu povo! Ó, vou começar já pedindo pro Padre Jadilson falar um pouquinho dele pra gente, de onde que é, quem que é o Padre Jadilson. Fala aí pra gente. Maravilha. Eu sou o Padre Jadilson, como a Tiele havia dito. Sou da Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas estou aqui na Rede Século XXI, estou residindo aqui na Associação do Senhor Jesus, participando também dessa missão de evangelização. E é uma alegria poder estar hoje pela primeira vez aqui no Metanoia, a presença também do Padre Douglas Pinheiro, que eu já o conhecia por todo o trabalho de evangelização também que ele exerce, não só aqui no estado de São Paulo, na sua diocese de Osasco, mas em todo o Brasil. O Brasil acompanha o Padre Eduardo, é uma alegria o Padre Douglas, e é uma alegria estar com ele aqui também, junto com você, Tiele, e aqueles que estão em casa agora rezando conosco, ou melhor, participando desse programa conosco. Eu participo mais de programa de oração, falo rezando conosco, mas vamos rezar mesmo, né? A nossa programação é toda uma programação orante também, aqui na Rede Século XXI. Exatamente isso. Padre Douglas, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Olha só, estamos aí, Semana Santa, mergulhando nos mistérios da paixão e morte e ressurreição do Senhor, não é verdade? E como o programa se chama Metanoia, ou seja, uma proposta para mudarmos de mentalidade, nada mais correto do que tratarmos da cruz do Senhor. Ela é o parâmetro de mudança de mentalidade que o Evangelho propõe, não é? Exatamente, né, Padre? É o que mudou toda a nossa história, né? O que muda realmente a história de um cristão é exatamente esse amor apaixonado de Jesus por nós, né? Eu até falava para o Padre que vamos começar falando um pouquinho dessa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, mas falando propriamente, os evangelhos lá nos narram a paixão de nosso Senhor. E por que paixão, né, padres? Vamos começar por isso? Porque muitas vezes a gente escuta aí, né, o termo normal aí que nós escutamos como paixão é a pessoa está apaixonada pelo outro. Então, por que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo aí? Para quem traz essa dúvida também. Eu sempre gosto de pregar isso na Sexta-feira Santa para o povo, porque geralmente o termo paixões na tradição cristã a gente usa com conotação negativa. Paixão é aquilo que precisa ser superado, vencido. Paixões desordenadas, não é? Paixão é todo sentimento, é toda inclinação exagerada. É uma paixão. É uma inclinação elevada na sua potência, não é? Então, paixão, existem várias paixões. Essa que você falou, o nome certo é atração, né? Eu estou apaixonado. Bom, está com atração em nível de paixão, ou seja, uma atração elevada. Mas, por exemplo, uma tristeza demasiada é uma paixão. Uma alegria demasiada, isso é uma paixão. São paixões. E por que a gente chama o sacrifício de Nosso Senhor de paixão, né? Primeiro porque Deus se inclinou em direção ao ser humano, ou seja, ele tem essa inclinação. Ele se encarnou, se inclinou. São Gregório Nazianzeno falava, né? Que mistério de amor. Os homens querendo ser deuses e Deus querendo ser homem.
e veio se fazer homem por amor de nós. Não bastando isso, ele chegou ao ponto de mostrar o seu amor do modo mais demasiado que Deus podia fazer. Ou seja, é uma paixão, porque não é essa a definição das paixões, né? É uma inclinação potencializada, ela é levada ao máximo. E, inclusive, a sair do controle. As paixões, elas chegam a ser descontroladas. E a gente diz que Nosso Senhor morreu por nós num ato de paixão. Ou seja, é um amor que foge, extremo, que não se enquadra assim na razão, não se enquadra naquilo que seria até aceitável do ponto de vista suficiente. Olha, tá bom, eu já entendi que você me ama. Não, ele extrapola toda a possibilidade de mostrar, de provar o seu amor por nós. Realmente é um amor apaixonado, acalorado demais, não é? Exatamente. Não é, padre? Isso. É um amor incondicional, né, que Deus tem para conosco, que nós vamos meditar durante toda esta Semana Santa de modo muito particular. Esse amor de Deus por nós que vai às últimas consequências, né? Como nós já bem sabemos e conhecemos através do episódio da cruz, daquilo que nós iremos celebrar nesse mistério particular da Semana Santa. O amor de Deus que não põe limites, barreiras para nos alcançar, para a nossa salvação. Enquanto o padre Douglas falava, eu lembrava desse amor exagerado de Deus por nós, né? Esse amor que, como dizer, não tem limites. Lembrava da carta aos Hebreus, né, que diz que por um homem justo talvez alguém se animasse a morrer, né? Por alguém bom, por alguém que não tivesse pecado, talvez alguém ousasse dar a sua vida. Mas Deus, Jesus, deu a sua vida quando ainda éramos pecadores, né? Deus foi além das nossas expectativas, além da expectativa humana. O amor de Deus que extrapola todas as realidades que nós conseguimos imaginar. Pois é. Ou seja, é ao ponto da loucura. Sim. Todas as vezes que a gente tenta explicar a morte do Senhor e as motivações, elas realmente só são explicáveis do ponto de vista da loucura mesmo. Por isso nós definimos por paixão, né? Você morrer por delinquentes. Santo Afonso Maria de Ligório, ele começa a sua obra sobre a paixão falando isso, né? Vamos supor, ele conta a história, né? Que um rei tenha um filho a quem ele ama como ama a si próprio, e de repente um empregado tenha cometido um delito, um escravo tenha cometido um delito no palácio, que segundo a lei do reino, o delito deveria ser punido com pena de morte. E o filho do rei, o príncipe, opta por ir morrer no lugar do escravo, e o pai ainda tolera, né, por causa de um escravo. Chega a ser uma história, meu Deus do céu, humanamente isso jamais aconteceria, em termos de parábola. Que rei vai deixar o príncipe morrer, arcar com a pena de morte no lugar de um escravo? Pensando em épocas de reinos, né, se fiava a espada a qualquer um com muita facilidade. É escravo, deixa morrer. Não, e realmente foi assim. É assim. O filho veio morrer no lugar dos escravos, no lugar dos indigentes. E que explicação se pode dar a isso? É claro que a gente tende já a olhar para a paixão do Senhor a partir de todo o prisma da tradição e da vida espiritual da igreja. Então, hoje a gente vê isso com amor terno, com poesia cristã, mas imagine por um momento se você fosse um pagão, né? Os pagãos, inclusive, zombavam da mensagem cristã justamente por isso. Quando o evangelho era pregado ali aos nórdicos ou aos germânicos, e os primeiros missionários chegavam com o crucificado mostrando, a primeira reação dos pagãos era zombar. Sim. Mas fraqueza. Você quer que eu troque Odin, que eu troque Thor, ou no caso dos gregos, que nós troquemos Zeus, Poseidon,
por um cara que nem roupa tem e ainda por cima tá preso e morrendo, preso num pedaço de madeira? Essa é a primeira mensagem, é uma mensagem de absoluta fraqueza. Foge exatamente. à noção humana, a noção antropológica, a noção básica de divindade. Nós esperamos de uma divindade a manifestação do seu poder e não da sua fraqueza. Exatamente. Agora, só mergulhando, né, em tudo aquilo que realmente é a paixão, é que nós vamos descobrir que, por mais paradoxal, mais contraditório que pareça, a cruz é, ao mesmo tempo, a maior manifestação de poder, de força, porque qual divindade nessas mitologias pagãs todas teve algum ato de amor, né, um ato de amor ao ponto da loucura pelos seus adoradores, pelos seus súditos? E qual deles usaria o seu poder não para prender outros ou para massacrar outros, mas para se prender? Porque, olha, Acho a que reação... é o maior, né? A reação humana diante da dor é de repelir. E qualquer um de nós que tivesse poder nas mãos para evitar uma dor, nós usaríamos Com para certeza. evitar a primeira dor de dente, a primeira unha encravada. Nós usaríamos o poder para repelir. Deus, num ato tão louco, tão humanamente insano de amor, ele usa o poder para se prender na dor. Você consegue entender isso? Só alguém que ame muito, muito, é capaz de fazer isso. Ou seja, um Deus que tem tanto amor quanto poder. Exatamente. E não o poder em Deus não supera o amor. É o amor que quem supera, né? supera o poder. Deixa eu só interromper aqui rapidinho, porque eu quero agradecer os nossos espectadores aqui, nos mandando superchat, gente. Olha essa alegria. Olha, tamo Muito podendo. obrigada. Então... O Channel 84 ou 84, não sei, né? Porque a gente começa com o inglês, né, pai? Padre. Pois é. Vai continuar no português, né? E o Portal Cast, Deus abençoe extremamente vocês. Muito obrigada pela doação. Continue aí conosco acompanhando, manda as dúvidas de vocês, tá bom? Manda aqui pra gente que a gente vai respondendo, né? Perfeito. E vamos participar. Maria Silva falou, boa tarde, padre. Aí eu vou colocar um S no padre dela. Boa tarde, padres. Manda um oi pra Maria Silva. Deus abençoe, Maria. Manda seu oi aí, você que está acompanhando com a gente, tá? Lembra de compartilhar essa live aí com a gente também, para que mais pessoas estejam aqui com a gente, para que nós possamos meditar desse amor apaixonado de Jesus por nós. Nós estamos falando aqui, o padre está falando desse amor que supera o poder, né? Não existe... inclusive, eu estava vendo isso... Acho que essa semana mesmo, falando sobre a questão dos deuses, né? De como nenhum outro Deus consegue se rebaixar, né? Que é diferente do nosso Deus, que se rebaixa para estar com o homem, para amar o homem. Todo o restante, né? A gente teme, mas não pode amar. Então, quando o senhor falava, eu lembrei disso, né? Dessa questão de que os outros deuses são temidos, porque é sempre o poder que é visto. E eles que Mas o recebiam, amor, eles né? que queriam sacrifícios. Exatamente, né? Não Imagina se que davam. absurdo um Deus se dar em sacrifício. Olha, quando a gente medita essas categorias, né, de culto, e o que Jesus realiza, realmente só pode estar apaixonado mesmo. Só pode ser uma paixão. Porque a pessoa apaixonada, ela perde todo o escrúpulo, toda a compostura, ela perde a razão, ela perde a lógica, ela perde. Então, Deus perdeu. Quem era? Paul Evdokimov, que era um teólogo bizantino. Ele dizia, Deus vem se perdendo, tem umas contradições que só são possíveis nele. Deus perdeu totalmente a razão. Ele que é a própria razão de ser de todas as coisas. Tamanha a loucura de amor pelo ser humano. E se deixa derrotar, se deixa matar, se deixa sacrificar, sendo que ele é um Deus e ele é quem deveria receber o sacrifício, né? E ele se dá em sacrifício, né, padre? Um amor que excede, né, todo o nosso entendimento. Exatamente. Quando o padre falava, também lembrava de São Paulo, que diz, nós pregamos o Cristo crucificado, né? Escândalo para os judeus, né? Loucura para os pagãos, né? O Cristo crucificado, a nossa fé. E essa dimensão da paixão de Cristo que nós estamos falando é também uma dimensão da nossa vida cristã. Não pode ser uma história que apenas ouvimos, ou que contamos, que repassamos.
mas precisa ser experimentado em nossa vida. E nós temos exemplos na igreja, vou citar apenas um, São Maximiliano Maria Kolbe, sua paixão também, né, em dar a sua vida por aquele pai de família, se colocar no lugar dele, se colocar como vítima também, né? Então, a fé cristã, a vida cristã, o mistério de Cristo, para ser vivido, encarnado também na nossa história, não ser celebrado. O padre falou agora há pouco sobre uma questão romântica que existe acerca dos evangelhos, que às vezes traz um certo prejuízo à nossa própria vivência de fé. O que nós vamos celebrar agora, Tríduo Pascal, a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, a morte, a ressurreição, o seu sofrimento não é nada romântico, não. De ser condenado, sentenciado, flagelado, humilhado, crucificado, né? Não tem nada de romântico. Às vezes romantiza demais e perde essa dimensão da fé autêntica, verdadeira, que nós precisamos viver também, senão passa a ser apenas um acontecimento histórico e não algo presente e perene na nossa vida. Eu acho, padre, importante ressaltar isso que o senhor está falando, porque, por exemplo, quando a gente olha, né? Inclusive, eu até trouxe aqui, ó, a Vida e Paixão do Cordeiro de Deus, que é da beata Ana Catarina Emmerich, que foi um dos livros que o próprio Mel Gibson usou, né, para fazer o filme A Paixão de Cristo. Foi. Quando a gente olha para a Paixão de Cristo, né, pensando cinematograficamente, é maravilhoso. Sim. Lindo, maravilhoso. E real, a gente sabe que é, né? Só que você olha para tudo aquilo e vê um Deus que... Tá bom, morre sim, mas ressuscita também. Então, de certa forma, toda a questão até, vamos dizer assim, sonora, a trilha sonora, nos ajuda a pensar naquele Deus grande e forte que mesmo ali, diante da cruz, ressuscita depois. Mas, quando a gente pensa na questão da encarnação do verbo, aí o senhor fala que não é romantizado, aí a gente precisa olhar pelo fato de que Jesus ali sofria as dores humanas, né? Sofria os pecados do homem, mas sofria uma dor carnal real e verdadeira, porque eu acho que muitas vezes, queria que vocês até comentassem um pouco sobre isso, porque pode ser que muitas vezes algumas pessoas ou em algumas informações nós escutamos, às vezes, que Deus sendo Deus, ele sofria, mas ele tinha a força de Deus para sofrer. Então, na verdade, o sofrimento não era tanto assim. Eu já cheguei a escutar isso, no sentido, tipo assim, mas é que ele era Deus, então ele era fácil, vamos dizer assim, era fácil aguentar. Então, a gente não tem a proporção e a noção do quanto foi este amor extremo, apaixonado, na loucura da carne, doído, realmente doído, que Deus se propôs ali, né? Nesse mistério. Maravilha, padre. Eu lembro, acho que, não sei, Santo Irineu, que diz o que não foi assumido, não foi redimido, né? Ele assume a humanidade, mas assume a dor da humanidade também, né? Nós tivemos heresias ao longo da igreja que colocava como se Jesus fosse apenas revestido, né? Fosse revestido dessa força, desse espírito, mas não passasse por essa dor da humanidade, não. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é Deus, mas também que provou da nossa humanidade, da nossa dor, do nosso sofrimento, né? Então nós não podemos perder isso de vista, né? E essa frase célebre aí de Santo Irineu, que não foi assumido, não foi redimido. Se ele não assume, de fato, aquilo que é próprio da humanidade, não teríamos a salvação, não se consumaria a obra de salvação que o Pai confiou em suas mãos, né? Então é algo muito real que nós precisamos meditar. E a Semana Santa é preciso que nós tenhamos essa consciência, meditar naquilo que Deus realizou em favor de nós, em benefício da nossa salvação. Eu quero até aproveitar o gancho do Padre Jadilson, falar um oi aqui para o Matheus Henrique, a benção Padre Douglas e Padre Jadilson, Matheus da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Saudades, Padre Jadilson. Conhece o senhor? Deus abençoe, Matheus. Deus abençoe, Padre Douglas, Mateus. desculpa, ele falou Padre Douglas. Sim, o Matheus, ele vem todos os anos lá na paróquia, em Jandira, para nossas vigílias de começo de ano. Deus abençoe, Matheus. Olha que beleza, Mateus, né? Caro servo de Deus. O José Portela, boa tarde, Metanoia. Por que Jesus teve que sofrer tanto por nós? A pergunta do José Portela. Então, José Portela, ele teve que sofrer? Ele não teve, ele quis. É bem diferente. Jesus poderia ter redimido com um outro tipo de ato. Poderia, ele é Deus. Veja, a redenção, o perdão dos nossos pecados, em si mesmo não exige o sofrimento de Cristo.
Ele, por ser Deus, ele poderia simplesmente determinar, dizer com a força da sua palavra. Ele poderia furar um dedo e com esta gota de sangue, tudo está redimido. Ele poderia. Acontece o seguinte, a obra da redenção, ela também contém, ela está contida numa obra maior, que é a obra de salvação. Salvação é mais do que só redimir. Jesus não veio só perdoar os nossos pecados. Ele veio perdoar os nossos pecados e abrir um caminho de santidade, ou seja, de comunhão, de retorno a Deus. Afinal de contas, o que era o pecado, senão um afastamento de Deus? Então agora não é só dizer, olha, o pecado está perdoado, mas nós vamos voltar ao pecado se nós estivermos unidos a ele. O que une uma pessoa a outra é amor. Amor. E amor não é algo que se põe no outro. Amor é algo que se conquista do outro. Vem de lá para cá. O outro tem de decidir, o outro tem de optar. Deus sabe que nós só seremos salvos. Salvos no sentido de, além de perdoados, progredirmos, crescermos na vida espiritual, na vida humana e na vida divina, em virtude da comunhão com Ele. Nós só seremos salvos se nós o amarmos. O amarmos. Então, Deus nos fez assim. Ele sabe que nós temos muita dificuldade, para não dizer impossibilidade, de amar alguém que realmente não demonstre que nos ama. Tá? Nós temos muita dificuldade. E falando de ser humano, o que é amor para nós? Amor mesmo. Nós entendemos na experiência humana que alguém que nos ama só prova que nos ama mesmo quando é capaz de sofrer por nós. Se eu perguntar a você assim, olha, pense por um momento em alguém que você tem certeza que já te amou ou que te ama. Você não vai pensar só em pessoas que te fazem bem, que te oferecem algo. Mas você vai pensar talvez na sua mãe, no seu pai, no esposo, na esposa. Pessoas que não só estiveram e estão com você em horas felizes, mas pessoas que inclusive são capazes ou foram capazes de sofrer por sua causa, com você e até de substituir você na sua dor. Aí é amor. E nenhum ser humano nega isso. Então, no Antigo Testamento, já havia revelações proféticas de que Deus ama. Pegue lá Deuteronômio 7, Deus dizendo, porque eu sou um Deus ciumento, Deus tem ciúme de vós. Deuteronômio 7, versículo 7, Deus vos escolheu, ó Israel, não porque sois o maior povo, ao contrário, sois o menor. Ele vos escolheu porque vos ama. Pegue Oséias, capítulo 11, e Deus vos ama com laços de amor, não como homem, mas como Deus. Ele vos chamou para se elevar, e quanto mais chamava, mais se afastavam dele. Há muitos relatos, ok. Mas entre esses relatos e uma convicção de amor, havia uma distância muito grande, porque o ser humano tinha dificuldade de entender que Deus possa nos amar enquanto Ele está sentado no seu trono, todo transcendente, todo outro, todo na sua glória. Existem realidades que nós vivemos que Ele não vive. Isso podia ser alegado no Antigo Testamento. Então, mas nós estamos aqui sofrendo, nós estamos aqui padecendo, a gente adoece, a gente morre, a gente chora, e Deus não, porque Ele é Deus. Então, é muito difícil entender que Deus nos ame, porque nós só entendemos qual é a nossa experiência de amor. É a experiência humana de amor. Nós entendemos amor em categorias humanas, porque nós somos humanos. Pois bem, não seja por isso. Porque Ele nos fez e Ele sabe que nós só entendemos amor assim, pois Ele veio, Ele se fez homem. E Ele, porque sabe que nós somos só capazes de amar de volta quem muito nos ama, então Ele veio nos amar primeiro. Primeira carta de São João.
né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, ele quis mostrar de que ele é capaz, a que ele está disposto por nós. Uma coisa é você ler em Isaías capítulo 43, eu troco nações e reinos por ti, mas ele não fez isso. Até o livro do profeta Isaías, ele não fez nada de tão árduo por nós. Então, ele poderia com facilidade para redimir, mas se ele fizesse isso, faça um exercício lúdico, assim, fantasioso na sua mente. Se não houvesse cruz, paixão, morte, nada disso, nós continuaríamos com estes textos do Antigo Testamento, Deus dizendo que nos ama. Mas no primeiro sofrimento, eu mesmo ia duvidar desses textos. No primeiro. Na hora que o calo apertasse, na hora que eu me lascar, a primeira lasqueira que eu passasse, eu ia dizer, não. É muito fácil os profetas dizerem que Deus ama, mas quem está se lascando aqui sou eu. E Deus está bonito lá, confortável no trono dele. Mas quando eu olho para a cruz me desautoriza a pensar isso. Então, o Santo Afonso diz isso no seu livro, né? O que bastava para a redenção, não bastava para o amor. Bastaria uma única palavra para ele nos perdoar, nos redimir. Mas eu lhe pergunto, você creria no amor dele se ele não provasse esse amor? Então ele se sujeitou, não é? Essa heresia, uma das heresias que o padre citou, né? Tem essas heresias que diziam que ele não sofreu. Uma delas chamava docetismo, que é uma palavra grega que quer dizer aparência. Parecia que ele sofria, porque como ele é Deus, então tudo aquilo foi uma aparência. Mentira, isso é heresia. Se pode dizer algo da divindade de Jesus na hora da paixão, foi que ele usou essa divindade para tornar a dor num grau divino, e não para não ter a dor. Santo Tomás fala isso. Santo Tomás diz assim, o corpo físico, a estirpe física de Jesus não é como a nossa. Justamente porque ele é Deus, uma dor no corpo físico de Jesus é uma dor perfeita. Porque ele tem uma estirpe física perfeita. Ele é o Verbo imaculado. Então, uma alfinetada no corpo de Cristo dói mais do que se eu fosse crucificado. Entende? Do que você, Tiele, ou o padre. A humanidade de Jesus, ela é capaz de sofrer e sofre dores, tormentos na cruz da proporção da divindade dele. Ou seja, são dores eternas. E teve uma religiosa que escreveu um diário, eu não vou me lembrar agora o nome dela uma vez, mas ela escreveu um diário dizendo assim, Senhor, mas tu sofreste apenas 3 horas, eu estou há anos neste sofrimento, querendo comparar um sofrimento que ela passava com a cruz de Jesus, mas o Senhor ficou 3 horas na cruz, eu estou há anos sofrendo. E aí Jesus responde para ela, há anos sofrendo? Ele dá assim, se tu passasses 1 minuto a dor que eu passei, não trocarias os teus anos de sofrimento por 1 minuto de cruz, tendo o corpo que eu tenho, a alma que eu tenho, o amor que eu tenho. Ou seja, 3 horas de Jesus na cruz são um sofrimento, são uma carga de sofrimento que nem todo sofrimento de toda uma vida de um ser humano como eu ou você poderia comparar. É verdade. O senhor fala, mas se a gente pegar os relatos das visões, né, das revelações da beata Ana Catarina Emmerich, né, o sofrimento físico de Jesus já começa bem antes, né? Já começa sendo não só nos açoites lá, mas até antes, quando a gente pega lá, o próprio Mel Gibson faz as últimas 12 horas, né? E nessas 12 horas, Jesus já está levando soco, cusparadas, e tem vários momentos ali que ela fala dessa questão da dor física de Jesus, exatamente como o senhor está falando aqui agora, dessa perfeição da carne de Cristo, de como ele sentia mais nesse sentido, mas até muito mais pelo fato do amor, de se colocar inteiramente à disposição de nos amar até o extremo, assim como o senhor estava colocando, né? Então, assim, queria só pegar aqui o gancho até, mandar mais um oi aqui para o Ângelo Aguiar. Boa tarde, Ângelo, Deus te abençoe.
Cleia Duca fala que Deus é amor, exatamente. Cleia, Deus é esse amor apaixonado por nós. E aí, esse canal aqui do YJC tá pedindo oração. Boa noite, peço a volta do meu casamento. Cláudia Bispo Silva e José Nascimento. Deus abençoe, viu? Estamos rezando por vocês aqui também. No nosso bate-papo aqui, como o Padre Jadilson falava, mas nós somos um canal de comunicação que busca a evangelização, que busca rezar por vocês. Então, nós estamos aqui falando dessa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu quero só aproveitar um momento aqui até para falar que o Padre Jadilson falava anteriormente sobre como é importante nós meditarmos a paixão de Cristo, né? E aqui até, né, na Associação do Senhor Jesus, a gente tem o livro das 24 Horas da Paixão. Não estou nem aqui falando para você da questão de vendas do livro, nada, mas eu estou querendo fazer uma indicação de algo seguro para nós meditarmos a paixão. Nós temos a palavra, mas aqui nessa meditação, a gente tem as horas da paixão, onde a serva de Deus, Luísa Picareta, vai colocar aqui como meditar, né, cada momento da paixão de Nosso Senhor. Nós estamos falando dessa paixão de Cristo por nós, mas eu quero convidar cada um de nós, cada um de vocês que nos acompanha, a fazer esta meditação, seja através do livro, seja através do que você tem aí em casa, através do que o seu pároco, a sua diocese coloca, através da Bíblia, você pegar ali, né, o Evangelho de João, ou seja, qualquer um dos outros evangelhos, para meditar essa paixão verdadeiramente, porque uma coisa aqui que nós estamos falando dessa questão de como Cristo tem por nós este amor extremo e encarnado, que os padres colocavam, de que não necessariamente precisaria ir até esse extremo, mas mesmo assim, Cristo quis mostrar do que ele é capaz por nós. E sabe, padre, eu queria perguntar para vocês nesse sentido, de que Cristo ainda é apaixonado por nós hoje? E aí? Hoje? Neste amor extremo, Padre Jadilson? Será, Padre Jadilson? Todos os dias por nós, a ponto de se dar numa cruz novamente por nós todos os dias? Hoje, sempre, eternamente, o amor apaixonado de Deus, né? Eterno. Amei-te com amor eterno. É a palavra do Pai, mas é um só Deus, né? Em três pessoas, mas os sentimentos de Deus, né? Amei-te com amor eterno, o amor eterno do Senhor para conosco. E nós meditando a respeito dessa Semana Santa que nós já estamos vivendo, é importante lembrar, falamos de sofrimento, da paixão, falamos da cruz, mas não é uma semana triste, uma semana de oração, de meditação, de confiança no Senhor, de experimentar o amor de Deus e dar uma resposta de amor a Deus também, né? O padre falava agora há pouco que a iniciativa é de Deus sempre, né? A iniciativa é sempre de Deus que nos amou primeiro, mas o meu amor a Deus é uma resposta, eu respondo a esse amor de Deus, porque Ele me amou, porque eu sei do seu sacrifício por mim, eu amo o Senhor também. Eu amo de volta. Então não é uma semana triste, né? Quantas pessoas vivem a Semana Santa com aquele semblante de tristeza, né? De abatimento? Não. É uma semana de confiança, de oração, de meditação, de reconhecer que ali está, né, o mistério da sua fé. Paixão, morte e a alegria da ressurreição. E a gente olhar para a nossa vida também, eu sempre costumo lembrar isso, né? Atualizar esse mistério de Cristo. Falei agora há pouco, não pode ser um acontecimento do passado, não. Atualizamos. Na nossa vida também experimentamos situações dolorosas, conflituosas, mas enxergar além. Jesus tinha diante dele a cruz, o caminho do Calvário, o próprio Calvário, mas Jesus tinha também, já em vista, a obra de salvação realizada, a ressurreição, né? Tem um canto lá, é de um padre lá do Rio de Janeiro, inclusive, eu achava muito bonito o canto, a letra diz assim: após a cruz virá a vitória, a dor não é capaz de ultrapassar a sua glória. E Cristo tinha esse sentimento com certeza em seu coração. E nós precisamos na nossa vida também, contemplando às vezes as adversidades, mas olhando além. Padre Douglas, nós somos sacerdotes, atendemos as pessoas, direção, confissão. Quantas pessoas têm dificuldade de olhar além das circunstâncias que estão vivendo naquele momento? Elas se entregam, elas se rendem às situações difíceis da vida. Não, olha para Jesus essa Semana Santa. Olha o que ele viveu, o que ele passou, mas ele tinha um objetivo muito maior. A dor não seria maior, a dor não seria capaz de ultrapassar a glória que viria com a ressurreição. Não é isso, padre? É isso mesmo. Ou seja, Nosso Senhor, ele vai à cruz, não para que nós não tenhamos mais cruzes, mas para que quando chegássemos na cruz, o encontrássemos lá. Esse é o grande mistério. Porque também existe essa ideia, né, de que o sofrimento
Você tem que renunciar o sofrimento, porque Jesus já levou as nossas enfermidades, já levou os nossos sofrimentos. Então, quando o seu sofrimento vier, você não aceite, porque ele não era para estar ali. Não, você entendeu errado, entendeu muito errado. Muito errado. A cruz, ela vem, acima de tudo, conferir sentido às nossas cruzes. Jesus é a revelação de Deus. Ele é a revelação. Então, não só a revelação de Deus para nós, mas a revelação da própria humanidade para o ser humano. Então, se Jesus sofreu, então eu sinto lhe dizer, mas você também vai sofrer. E se Jesus morreu, sinto dizer, mas você também vai ter que morrer. E se Jesus ressuscitou, então me permita dizer, mas você também vai ressuscitar. Porque Jesus é a revelação do que é um ser humano, como Deus pensou e como Deus criou. Então, se ele padece a cruz, então esta é a condição do ser humano. Padecer, o ser humano vai padecer. E por quê? Porque nós somos, a gente usa muito essa palavra em filosofia, e não tem outra para usar. A gente fala e explica. Nós somos contingentes. Nós somos contingentes. Ou seja, por que você adoece? Porque você é de carne, osso, sangue e você vai adoecer. Ah, mas porque Deus permitiu que fulano morresse. Fulano morreu porque ele é gente, é ser humano e uma hora morre. Não tem grandes explicações. Nós vamos passar por cruzes. Cruzes. O que é uma cruz? O que você vê quando você olha para a cruz? Basta ler. A cruz é para ser lida. Não é um adereço de parede ou de pescoço para enfeitar. Em termos de enfeite, é um enfeite bem macabro. Se for para isso, então nós estamos com muito mau gosto de enfeite. Um homem morto, escorrendo sangue, meu Deus do céu. Não é um enfeite. É uma palavra. A cruz é eloquente, a cruz fala, você tem que olhar para a cruz. Leia a cruz. O que é que você vê ali? Um homem de mãos e pés atados. Então, o que é uma cruz? Quando é que você vai saber que você está passando uma cruz? Bom, se você estiver vivendo uma coisa, uma situação na qual você está de mãos e pés atados, você não sabe para onde ir e não tem o que fazer, parabéns, isso é uma cruz. Então, você olha para Jesus como quem está olhando para um espelho no momento da cruz. Né? Você olha e diz, é isso, né, Senhor? Uhum. É isso. Era disso que tu falavas. Então, eu estou contigo e o Senhor está comigo. E vai fazer o quê? Bom, vai fazer o que fez Jesus. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tenho sede de Deus, tenho sede de Cristo, tenho sede de solução, tenho sede da palavra. Crer que tudo está consumado. Pegar-se a Santíssima Virgem, porque eis aí a tua mãe. Uhum. Enfim, tudo que Nosso Senhor passou pela cruz. Pai, perdoa, vai liberar perdão. Tem muita coisa para se fazer na cruz. Muita. O senhor falava do tenho sede, eu estava pensando aqui, os meninos até colocaram aqui no nosso chat, quando aquela citação de Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela fala que o Criador, quando disse tenho sede, dai-me de beber, né, tenho sede, era a sede das suas criaturas que ele tinha, né? E eu acho isso tão magnífico, porque o senhor estava falando aqui, de olhar para a cruz e ver um homem de mãos e pés atados. Eu acho que é essa loucura do amor de Jesus por nós, né? De um Deus que se faz homem, que se faz pequeno, não só na cruz, mas ali na Eucaristia todos os dias para nós, para poder estar em nós, mas que está de mãos e pés atados para nos amar. Então, assim, eu não tenho como olhar para tudo isso e não pensar que quando eu faço a minha leitura da cruz, quando eu olho para a cruz, né, eu tenho esses dias até rezando com ela, com o meu crucifixo lá do lado, né, eu pegava a minha cruz e falava assim, Senhor, como o Senhor me amou, né, porque é para mim, é para você, né, eu queria fazer mesmo esse convite para você. Nós estamos falando de coisas aqui que os padres têm a teologia para explicar em si, mas que nós só podemos realmente viver se nós experimentarmos, se nós quisermos seguir este mesmo Cristo, se nós quisermos olhar para esse Cristo que se derramou nesse amor apaixonado, e se nós tivermos a intenção de, no mínimo, experimentar este amor extremo, até o extremo da cruz. Deus é tão apaixonado por nós que não poupou
não poupou a sua própria vida, não poupou nada. Então, assim, será que nós temos essa dimensão? Será que nós, como homens, como filhos de Deus, temos a dimensão do quanto Deus é apaixonado por nós? Do quanto Cristo foi e é apaixonado por nós? Eu acho que quando nós temos essa dimensão, tudo fica diferente, né, padre? Quando eu falo padre, eu tô falando pros dois, então. Né, padres? Porque eu acho que quando a gente olha para a paixão de Cristo, o senhor falava, né, que aí a gente começa a viver e fazer como Cristo, então eu vou sim padecer, eu vou sim sofrer, mas aí eu encontro o sentido pela cruz de Cristo. E aí eu também não estou falando, né, que aí então qualquer sofrimento que vem, então a gente, tudo bem. Não é isso, mas é encontrar o sentido em Cristo para todas as coisas. Se colocar diante de Deus como aquele que quer fazer a divina vontade. Como aquele que fala, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Será que nós temos essa dimensão? Porque eu acredito muito que quando a gente tem o mínimo da dimensão deste amor apaixonado de Deus por nós, nós não queremos outra coisa, senão sermos também apaixonados por Deus, né? Eu pelo menos para mim, assim, olhar para... Eu sempre fico muito entusiasmada. O padre Jadilson falava que não é, né, dias tristes, não é uma semana triste. E eu concordo plenamente, porque eu sempre fico esperando, assim, a paixão de Cristo. Fico esperando aquela sexta-feira, porque eu falo assim, poxa, não preciso esperar só essa, né? Claro que nenhum de nós. Mas de olhar para este amor e falar, foi por mim. E ele faz tudo de novo. Como que você pode passar uma semana triste... Uma semana em que alguém tá te amando loucamente. Exatamente. É um absurdo passar triste essa semana. Não tem como, né? Eu queria até que vocês trouxessem aí pra gente, né? Pra todos nós, pra quem nos acompanha. Também estamos aí hoje, quarta-feira, mas amanhã nós já começamos o nosso tríduo, né? Como se preparar melhor, até para viver melhor essa sexta-feira da paixão, a Páscoa, tudo que a gente tiver que viver, mas talvez de uma forma como nós nunca vivemos. Acredito que um modo de se preparar bem para isso é estar unido ao mistério que está sendo celebrado. Né? A gente também tomar consciência de todo esse mistério de salvação que nós iremos celebrar no Tríduo Pascal e vivê-lo em nossa vida. Né? E estar também envolvido por esse mistério, porque nós sabemos na prática. As pessoas vão nas celebrações, lava pés, gostam, né? Sexta-feira Santa, as pessoas gostam, Vigília Pascal, Domingo de Páscoa, às vezes nós temos menos pessoas do que na própria Sexta-feira Santa, né? Então, as pessoas vivem de momentos, de acontecimentos, de se apropriar daquilo como obra da sua própria salvação. Então, por isso eu falava agora há pouco, é a oração, é a meditação, é estar vivenciando esses momentos, não passando por eles, né? Não apenas indo para aqueles momentos celebrativos, sem celebrar na sua vida também, sem prolongar aquilo na sua vida também, né? Então, é um pouco disso, né? A gente falava de sofrimento agora, o padre até falou na cruz da nossa vida, encontrar o Cristo. Lembrava do documento que a igreja tem, eu não sei, não me recordo qual ano, mas sei que é de São João Paulo II, o sentido cristão do sofrimento humano. É um documento que nós precisamos conhecer, porque ali trata sobre o problema do mal, porque não tem como falar de sofrimento sem lidar com a questão do mal na vida. E quantas pessoas têm dificuldades em compreender o sofrimento, a realidade má da vida, né? E questionam Deus, né? Se Deus de fato é amor, por que sofremos? Porque temos tantas situações de violência, de morte, de perdas na humanidade. Então é importante, fica até uma dica aí de leitura espiritual também e de conhecimento da fé para aqueles que estão conosco agora. O sentido cristão do sofrimento humano, pode encontrar aí nas livrarias católicas ou até mesmo na internet. Hoje encontra no site do Vaticano, né? Coloca lá, encontra para meditar também nesse período. É um pouco disso. Eu vou até escrever aqui o nome para quem quiser. É Salvifici Dolores, o nome do documento, né? A Dor Salvadora de Cristo, dos anos 90, eu também não lembro exatamente o nome. E João Paulo II vai no mistério da paixão e pega ali, né? É o sentido do sofrimento. Ou seja, no sofrimento, Nosso Senhor carregou o sofrimento de sentido ao sofrer. Porque vocês já pararam para pensar, meditando a paixão do Senhor, em termos de proporção numérica? Não é sem propósito. Jesus fica 3 anos de ministério e 3 horas na cruz. Ou seja, são 3 anos pregando, curando, expulsando demônio, enfim, fazendo muita coisa. E 3 horas pregado na cruz.
aparentemente sem fazer nada, né? Durante 3 anos, Jesus anda para todo canto com aqueles pés. E nas 3 horas de cruz, os pés pregados. 3 anos impondo mãos, né? Em cegos, em surdos, e em 3 horas, mãos pregadas. Mas os irmãos já pararam para meditar que nunca, em 3 anos de ministério, Nosso Senhor fez mais pela humanidade do que em 3 horas na cruz? 3 horas na cruz, em 3 horas na cruz, Nosso Senhor trabalhou mais do que em 3 anos andando e impondo mãos. Porque há uma diferença muito grande entre estar crucificado e estar parado. O padre me falou, me citou o documento Salvifici Dolores, e eu me lembrei disso. João Paulo II fala isso. Ensinarmos os enfermos, os que sofrem, e a todos os cristãos, que olha, na hora do sofrimento, que parece que o sofrimento paralisa, não se iluda. Não se iluda. A gente visita muitos enfermos, a gente ouve isso de alguns, principalmente os que eram mais ativos na vida cristã. Eu visitava, eu era da pastoral tal, eu fazia isso na igreja. Minha irmã, meu irmão, você nunca pôde fazer tanto pela igreja como agora, que você está acamado. As pessoas não entenderem a dimensão do que é a cruz. Pegar essa dor aí agora, acamado, às vezes paralisado, e sofrendo muito. Olha, pega isso é lenha. Dor é lenha. Joga no fogo do amor a Deus e à humanidade. Joga isso no fogo como oferecimento pelos próprios pecados e pelos pecados do mundo inteiro, e você estará fazendo uma grande obra de expiação, de intercessão. Mas quanto combustível, quanta lenha jogada fora. O povo sofre reclamando, sofre lamentando, sofre murmurando. Olhe para a cruz. Aproveita a oportunidade. Aproveite, né? A cruz. Não é que a gente quer a cruz. Ninguém. Santa Teresa dizia: não procure cruzes, elas virão sem que você as busque. E elas vêm mesmo. Não corra atrás. Ela diz isso para as irmãs. Ela diz isso para as irmãs do Carmelo. Não fiquem correndo atrás de cruzes, porque elas vêm sem você procurar mesmo. Mas quando vier, não perca. Quando vier, aproveite. Mesmo porque a mesma Santa Teresa fala que quanto mais ama os seus, mais eles aproveitam dar-lhe cruz, né? Sim. Ela mesma fala, quando o Senhor muito ama os seus, dá muitas cruzes. Aí tem bastante gente falando, o Senhor porque o amor fortalece, disso ninguém duvida. Ora, então, se o amor fortalece e ele muito nos ama, muito fortes nós somos. Em cruzes só vão para os fortes. Os fracos sucumbem numa filepa, como é que fala? No Nordeste a gente fala filepa, né? É uma farpa. Numa farpa da cruz, a pessoa já está reclamando. Vai carregar uma cruz inteira? Gente, e as duas, tanto a serva de Deus, Luísa Picareta, quanto a Ana Catarina Emerick, a beata Ana Catarina Emerick, as duas passaram esta cruz que o padre Douglas está falando, de ficarem acamadas ali, teoricamente, falar que elas podiam dar, né? Estavam dando a vida, elas ficaram anos ali tão acamadas e ainda estavam se alimentando da divina Eucaristia ali, porque não tinham condições de mais nada. Então, quando a gente olha assim, e aí eu tô falando de vidas de servas de Deus, de beatas, mas aqui a gente traz para nossa realidade, né, padre? Das cruzes diárias, às vezes você está aí. Não importa o que você esteja sofrendo, mas é exatamente isso, usar dessas oportunidades como lenha, assim como o padre está falando. Não esquece da lenha aí, né? A gente cita os santos porque são aqueles, né, cujas vidas foram publicadas para toda a igreja. Mas quantos não estão canonizados ou beatificados e que encontraram o mistério da cruz? Eu uso muito quando eu vou falar de cruz, para que as pessoas também não caiam nesse engodo de que os santos estão num patamar inatingível. Eles são santos, mas eram combatentes pela santidade enquanto estavam aqui. Eu gosto de citar minha avó, minha falecida avó, que não é beatificada, não é canonizada, mas, meu Deus do céu, se aquela mulher não está no céu, eu acho que ninguém mais está. Minha avó, ela dizia, minha avó passou os últimos anos da vida dela já sem poder andar. Ela tinha uma artrite assim, nas pernas, muito severa, e era muito pesada. Então,
E aí ela dizia, olha, meu filho, eu passei a vida inteira, eu tive 15 filhos, trabalhei a vida inteira em casa cuidando de filho. Meu sonho, eu pedia sempre a Deus, Senhor, eu queria tempo para rezar. Queria tempo para rezar, eu pedi isso a vida inteira. Pois bem, olha aí, não ando mais, não tenho mais força nas pernas, não tenho mais saúde. Foi o que eu pedi, Deus me deu. Ela soube enxergar na doença a resposta das orações dela. Então ela dizia, eu tenho que aproveitar a minha doença e me preparar para uma boa morte. E rezava, vó rezava, né, vó, no sertão do Ceará, aquele calor. E as senhoras no Nordeste usavam um rosário assim no pescoço. Minha avó faleceu agarrada no rosário, no caixão, deu aquela rigidez cadavélica assim, ó. E ninguém sabia o que era. O rosário. Rosário azul e branco. Azul e branco, para desse verdade, mesmo. O rosário azul e branco. Minha avó morreu agarrada. Ela dizia que rezava de 4 a 5. O rosário todo, tá? Com todos os mistérios. De 4 a 5 rosários por dia. Orava por toda a família. Então, fez da doença, fez do sofrimento, e minha avó sentia muitas dores, muitas, aquelas pernas nos quadris, ela sentia muito. E ela pôs, olha, ela era lenha, ela não perdeu uma única dor como ocasião para salvar a família toda, que foi por quem ela ofereceu as dores. Então tá aí, olhe para a cruz do Senhor e olhe para a sua, aprenda com o Senhor. Aproveita a oportunidade. Às vezes é a oportunidade que você tem nesse momento aí, você está perdendo sua oportunidade, não perca. E olha, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso tempo de metanoia. Quero pedir aqui para os padres também, para a gente deixar a nossa palavra final, principalmente a deles, para ir. A gente já falou um pouquinho sobre como meditar para este tríduo pascal e tudo mais. Mas aí, fazendo uma memória aqui do que nós falamos, de não esquecer, de meditar esta paixão de Cristo como quem também vive a glória. Porque o Senhor não para só na paixão, na dor, na morte, mas Ele ressuscita. Então, que o nosso coração esteja aí disposto a experimentar verdadeiramente esse amor apaixonado de Jesus Cristo por nós. Porque eu tenho certeza que se nós fizermos esta experiência de experimentar deste amor, o nosso coração, ele se aquece, ele se apaixona. Então, estas oportunidades que vierem, a gente vai querer das oportunidades para que a gente possa amar o Senhor também nas nossas vidas, né? Maravilha. O padre me lembrou, até trouxe aqui, aí providencialmente ele citou um pouco sobre esse assunto. Tem um fundador de uma comunidade Cairóis, o Jorge. Ele sempre diz muito uma frase, né? Eu até tinha trazido aqui, eu pensei que não ia chegar a oportunidade, mas tivemos. No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Ele fala muito isso para os membros da sua comunidade, né? No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. A oportunidade de dar um salto além, né? Aquilo que a gente falava agora há pouco. Estamos diante, talvez, de uma limitação humana que nós, muitas vezes, temos que viver e passar, mas saber fazer dela, né, um meio para a gente alcançar a santificação, a salvação, né? Então, que nós possamos, como já dizia, viver essa Semana Santa bem, meditar, viver em oração também, esse espaço da paixão de Jesus, para chegarmos à sua ressurreição também, chegarmos com Ele, a ressurreição, né? O maior evento da nossa fé. São Paulo diz, se o Senhor não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa pregação e vã seria a nossa fé. Porque seria apenas um homem que morreu e disso todos nós também experimentamos, né? Um homem que foi para a cruz, que morreu, mas que terminou na morte, não teria nada diferente de nós, né? Uhum. Mas um homem que morreu na estrada da humanidade. Mas ele ressuscitou. Ele abriu para nós as portas do céu e uma vida nova também. Então vivam bem essa Semana Santa, em oração, meditando a paixão de Cristo e com olhar também na ressurreição, na vitória final. Isso mesmo. O padre dizia assim, eu pensava, se Jesus fosse um homem que pura e simplesmente morreu, da forma que morreu e nada mais, não seria nem alguém igual a nós, seria alguém bem pior. Bem pior, porque se lascou muito mais. Porque pelo menos a maioria morre de velho na cama, quietinho, não. Morreu humilhado, rejeitado, esculhambado, como dizia meu avô, né? Mas não, ele ressuscitou. Você entende o que é isso? Quem pôde entrar na morte e sair de lá? Não é? Quem pôde? Que filósofo pôde da humanidade? Que teólogo pôde? Que fundador de grupos ou de sociedades pôde? Somente ele tem o túmulo vazio, não é? Porque ele se entregou
o Pai lhe entregou a vida glorificada, melhorada. O ressuscitado não voltou à vida que tinha antes de ser crucificado. Ele volta na mesma carne, no mesmo corpo, mas com uma vida gloriosa, melhorada. É isso que acontece quando, por amor e na cruz, nós nos entregamos. Você se entrega e o Pai restituirá melhorado. Aquilo que parece vitória, ele transformará. Aliás, aquilo que parece derrota, ele transformará em vitória. Mas tem que entregar. Né? Tem que se entregar e suportarmos as cruzes de cada dia com fidelidade. Amém. Eu quero só aqui falar oi para Ana Lúcia. Glória a Deus, Ana Lúcia. Ana Lúcia fala assim, sofrimento e vida em Cristo é redenção. Exatamente isso, né? Quando nós vivemos todas as coisas em Cristo, elas nos trazem redenção. A medida do amor é a capacidade de sofrer por quem se ama. Lindo isso. Nós falávamos aqui também no programa. O Caio César fala, programa show. Obrigada, Caio. Obrigada por participar aqui com a gente também. Obrigada, Ana Lúcia. Obrigada a todos vocês que participaram. Saulo também. Que Deus abençoe muito vocês. Quero também deixar aqui o nosso convite para que você coloque o seu coração à disposição novamente. Quero falar isso, né? Que você coloque o seu coração à disposição para deixar com que Cristo te ame, para que você perceba esse amor apaixonado de Deus, esse amor ardente que é atual. Todos os dias, a cada instante, o Senhor te ama. Te ama incondicionalmente, te ama com este amor apaixonado que te deseja, que te quer para Ele, que quer te salvar, mas que quer te mostrar a verdadeira vida também. Então que essa Semana Santa seja uma Semana Santa especial, que o nosso coração esteja aí totalmente disposto àquilo que o Senhor tem para fazer em nós, por nós, mas também que a gente esteja disposto a estar lá, onde a gente tem que estar para experimentar desse Deus, nesse tríduo pascal. Então, que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua família, uma santa semana aí, Semana Santa, uma santa Páscoa, uma santa ressurreição. Que Deus abençoe você e nós nos vemos na próxima semana no nosso Metanoia. Fiquem com Deus.